Olá pessoal, professor Tiago Spontoni aqui para a nossa segunda aula de matemática. Hoje o conteúdo abordado será subconjuntos, relações e uma introdução a funções. Então, dados dois conjuntos A e B, nós dizemos que esse conjunto A ele é um subconjunto do conjunto B, caso todos os elementos dele estejam contidos no conjunto B, né? Vamos tentar visualizar isso que eu acabei de falar. Então, existe um conjunto B, onde dentro desse conjunto B existe um outro conjunto, só que esse outro conjunto, por ele estar incluído nesse conjunto maior, nós iremos chamar ele de subconjunto. Então, o nosso subconjunto A, onde todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B, porque ele está incluído. Então, como que nós representamos essa inclusão entre esses conjuntos? Nós podemos dizer que o subconjunto A está contido no conjunto B, ou o conjunto B contém o conjunto A. Então, são esses símbolos aqui, ó. Quando eu tiver esse Czinho, né, parece um C aqui, ele representa está contido. Quando ele estiver na sua forma invertida, ele significa contém. Então, essa relação que eu acabei de apresentar, ela é chamada de relação de inclusão, novamente representada por esse símbolo. Ela é utilizada de forma exclusiva para nós relacionarmos subconjuntos e conjuntos, ou vice-versa. Por quê? Porque quando nós falamos de elementos, nós usamos outra relação. Então, quais são essas relações de inclusão? Como elas se apresentam para a gente? A relação de estar contido, a relação de não estar contido, ou seja, é o símbolo anterior com um corte. A relação de contém e a relação de não contém. Então, estou negando que contém alguma coisa. Vamos para um exemplo aqui. Considere o conjunto B formado por todos os brasileiros. Então, eu vou chamar de B um conjunto de todos os brasileiros. Com esses elementos do conjunto formado por todos os brasileiros, eu posso formar outros dois subconjuntos. Um denominado de A, que são os homens brasileiros, e um conjunto denominado de C, que são das brasileiras, ou seja, das mulheres. Então, nós temos o conjunto B, que é o conjunto de todos os brasileiros. Esse conjunto de todos os brasileiros, ele é formado pelo conjunto dos homens brasileiros e pelo conjunto das mulheres brasileiras. Aqui o primeiro representado pela letra A maiúscula, que é a representação de um conjunto, e o segundo das mulheres representados pela letra C. Observe que todos os elementos do conjunto A, assim como todos os elementos do conjunto C, pertencem também ao conjunto B, né? Como que eu posso escrever essa relação? Eu posso escrever que o B contém o conjunto A, ou o meu subconjunto A, e o B contém o meu subconjunto C. Ou, de uma outra forma, que o A está contido em B, e o C, que é o conjunto das mulheres brasileiras, está contido em A. Então perceba que toda vez que nós falamos de subconjuntos, nós utilizamos a relação de inclusão. Está contido, não está contido, contém ou não contém, ok? De forma específica, né, e aqui os senhores podem até anotar nas notas de aulas, como nós vimos na primeira aula de matemática, a relação de pertinência, aqui representado pelo símbolo de pertence, ela é usada de forma exclusiva para nós fazermos associação entre elementos. Então, se um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Quando eu vou fazer a relação entre conjuntos, já não cabe utilizar a relação de pertinência. É necessário que eu utilize a relação de inclusão. Aqui, representada pelo símbolo de está contido, não está contido, o símbolo de contém ou o símbolo de não contém. Vejamos alguns exemplos, então. O conjunto formado pelos elementos 2, 5 e 3, ele está contido num conjunto maior
aqui formado pelos elementos 2, 5, 3, 8 e 9. Olha os elementos aqui, ó. De uma outra forma, nós podemos dizer que o conjunto 6, formado pelos elementos 6, 9 e 5, ele contém o conjunto formado pelos elementos 9 e 6. Né? E aqui no último exemplo, o conjunto formado pelos elementos 2 e 8, ele está contido no próprio conjunto formado pelos elementos 2 e 8. Aqui vale ressaltar que todo o conjunto ele possui como subconjunto o conjunto vazio e também ele possui como subconjunto o seu próprio conjunto. Aqui, o conjunto formado pelos elementos 2 e 8. Por isso que o conjunto formado pelos elementos 2 e 8 está contido no próprio conjunto 2 e 8, com esses respectivos elementos. Olha um outro exemplo. O nosso país, o Brasil, ele é formado por 26 estados e o Distrito Federal, onde cada estado é um conjunto de municípios. Esses municípios são conjuntos de distritos e esses distritos são conjuntos de bairros. Ó, veja pelo esquema à direita aqui. Então eu tenho o Brasil, onde como subconjunto o Brasil possui os estados como subconjunto possuem os municípios. Por sua vez, os municípios possuem os distritos como subconjuntos e esses distritos possuem os bairros como subconjuntos, certo? Um outro exemplo que nós utilizamos muito é quando a gente fala sobre os números reais. Então aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, aqui representado pela letra N. Ele é um subconjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, que, por sua vez, é um subconjunto dos números racionais. Um conjunto disjunto a esses três primeiros aqui é o conjunto dos números irracionais. Mas, quando eu faço a união do conjunto dos irracionais com os naturais, os inteiros e os racionais, eu tenho o conjunto dos números reais, ou seja, nesse universo aqui, né, dentro dos reais, ele é formado pelo conjunto dos irracionais, racionais, inteiros e naturais. Cabe a gente ressaltar aqui que existe um outro conjunto dos números imaginários, que quando nós fazemos a união de todo esse conjunto aqui, nós temos o conjunto dos números complexos, tá? Importante destacar que nessas aulas nós iremos trabalhar apenas no conjunto dos números reais. Mas faz necessário falar um pouquinho aqui sobre o conjunto dos números complexos também, que ele existe, ok? Falando essa ideia de conjuntos e subconjuntos, nós iremos falar um pouquinho agora sobre o conjunto das partes. Então, para tentar explicar isso de uma forma mais simples, vamos começar com um exemplo aqui. Então, considere o conjunto A formado pelos elementos 1 e 2. Quais são os subconjuntos desse conjunto A? Como já dito, o primeiro subconjunto é o subconjunto formado por nenhum elemento, que é o conjunto vazio. Nós temos os subconjuntos que possuem apenas um elemento. Então, aqui o subconjunto formado pelo 1 e pelo 2. E o subconjunto com dois elementos. Perfeito? Então, nós chamamos de conjunto das partes, representado por P de A, o conjunto cujos elementos são subconjuntos de A. Então, quem são os elementos desse subconjunto, aqui chamado de conjunto das partes? São os subconjuntos do A. Conjunto vazio, conjunto formado por um elemento, e o conjunto formado por dois elementos, de acordo com o exemplo apresentado. Vejamos outro exemplo aqui. Seja B, formado pelos elementos R e ST, quem seria o conjunto das partes de B? Então vamos escrever aqui, PB, ele é o conjunto formado pelo conjunto vazio,
Aqui, esses conjuntos são tratados como elementos, tá? Conjunto vazio, formados agora por um único elemento. Os subconjuntos formados por dois elementos, então aqui eu tenho que fazer associação 2 a 2. Então eu vou ter o RS. Teremos também o RT. Teremos o ST. E o conjunto formado pelos três elementos. Então observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos no conjunto das partes de B. O que isso significa? Que se um conjunto A ele possui N elementos, o seu conjunto das partes ele terá 2 elevado a N quantidade de elementos. Então aqui é um outro ponto importante que os senhores devem anotar aí, né? Vamos só confirmar o que foi feito anteriormente. Meu conjunto B, ele possuía 3 elementos. Então o número de elementos de P de B, aqui representado pelo N, nada mais é que 2 elevado a 3. Esse 3, a quantidade de elementos do conjunto B. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, como nós descrevemos anteriormente. Então essa informação é importante quando você tiver um conjunto muito extenso, né? Você não vai ficar descrevendo todos os elementos desse conjunto, você já consegue identificar a quantidade de elementos que ele vai possuir. Vamos tentar fixar essa ideia e aqui fazer uma relação também de pertinência e inclusão, fazer uma revisão e uma fixação dessa parte que foi comentada com os senhores. Então assinale V para verdadeiro e F para falso. O conjunto formado pelo elemento 3, ele pertence ao conjunto 3 e 4? Perceba que quando eu falo de relação de pertinência, eu estou tratando esse conjuntinho aqui como elemento. Então, se ele está sendo tratado como elemento, ele precisa aparecer de forma explícita no conjunto. Ele está aparecendo? Não. Eu só tenho o elemento 3, não o elemento conjunto 3. Então, esse primeiro item é falso. O 0, letra B, né? O 0, ele pertence ao conjunto formado pelos elementos 0, 1 e 2? Verdadeiro, olha o 0 aqui, ó. Verdadeiro. Letra C, o conjunto formado pelos elementos 5 e 6 está contido no conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Olha o conjuntinho aqui que eu estou perguntando se está contido. Então isso também é verdadeiro. 0 está contido no conjunto vazio? Pessoal, falso, né? Aqui eu estou tratando o 0 como elemento. Então não cabe a relação de inclusão. O conjunto A, letra E, está contido no vazio? Pessoal, cuidado, é falso também. O vazio está contido em todos os conjuntos. O contrário não é verdade, né? E por último, a letra F. O elemento formado pelo conjunto 1, ele pertence ao conjunto formado pelo elemento número 1, pelo elemento conjunto número 1 e pelo elemento conjunto vazio? Olha o elemento conjunto número 1 aqui, ó. Então aqui eu estou tratando esse elemento, por mais que ele esteja escrito como conjunto, como elemento, né? Então aqui é verdadeiro. Dada essa ideia de subconjuntos, nós podemos falar um pouquinho agora sobre os intervalos reais, de forma específica, iniciando uma conversa sobre a reta real. Então todo número real, dentro daqueles subconjuntos que foram apresentados anteriormente, naturais, inteiros, racionais ou irracionais, eles podem ser representados numa reta, ou também num eixo, né, que nós chamamos de eixo real, de forma única, né? Então existe uma relação entre esse número e essa reta. Essa reta, chamada aqui de x, ou eixo das abscissas,
vou escrever aqui para os senhores, eixo das abscissas, ela é uma representação geométrica de todos esses valores. Então, nós temos uma reta onde nós estipulamos um meio para ela, chamado de origem. Para a direita desse valor, todos os valores serão positivos, e para a esquerda desse valor, todos os números marcados serão negativos. Com essa reta real, nós podemos representar intervalos reais. O que é um intervalo? Ele é um conjunto de números delimitado entre dois extremos, seja de forma numérica ou de forma geométrica. Destaca-se aqui que não é possível representar subconjuntos ou conjuntos que não sejam reais ou que não estejam contidos nos reais pela notação de intervalo. Lembra que eu comentei sobre os números complexos? Né? Esses números complexos, eles não são representados nas retas reais. Então a gente pode estabelecer essa relação de subconjuntos e trazer ela como algo de extrema importância, definindo os intervalos reais. Esses intervalos reais, eles são subdivididos em alguns pedaços. Então vamos apresentar quem seriam esses pedaços, né? Eu tenho um intervalo aberto. O que é um intervalo aberto? A gente diz que o intervalo é aberto quando seus extremos não estão incluídos no intervalo. Essa não inclusão é representada por esse colchete virado para fora, tá? Significa que os meus elementos A e B, eu tenho elementos x que estão entre esses extremos, A e B. Então, A e B são os extremos do meu intervalo. Só que esses extremos não fazem parte do meu intervalo. Aqui é importante destacar que existe uma outra notação que pode ser a de parênteses, A e B. Ela é menos usada que a notação de colchete, mas ela pode aparecer aí para os senhores. Então, é bom a gente entender o que ela significa. Essa notação de parênteses, ela é utilizada de forma exclusiva para representação de intervalos abertos. Então, eu não posso representar um intervalo fechado, que nós veremos a seguir, com a notação de parênteses. De forma geométrica, nós podemos representar da seguinte maneira. Então, existe uma reta real, aqui representado pela letra X, onde eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, todos os valores que eu estou trabalhando aqui chamados de x, porque x pode estar variando entre esse intervalo, estão entre A e B, porém o A não faz parte do meu conjunto e o B também não. Então nós falamos que eles são bolinhas abertas, por não estarem incluídos no meu intervalo. Uma outra representação dos intervalos reais é quando nós temos um intervalo aberto, seja para a direita ou para a esquerda, devido a uma infinidade de elementos. Ou seja, nós temos um ponto onde esse intervalo começa ou termina, e o seu outro extremo são infinitos pontos. Então aqui na minha primeira apresentação, eu tenho um intervalo que começa em A, aberto em A, né? Nós estamos falando de intervalo aberto, e ele vai para a direita de forma infinita. Então, vou representar ele aqui embaixo. O intervalo aberto em A, indo até o mais infinito. Por quê? Porque esse intervalo, ele tem início, porém, ele não tem fim. Ou, eu posso ter também um intervalo que vem do menos infinito e termina em A. Aqui, pela notação do colchete, o A também não faz parte do meu intervalo, então ele é um intervalo aberto, vindo do menos infinito. Ok? Então, essa aqui que eu desenhei para vocês é a forma geométrica também de se representar um intervalo aberto com infinitos elementos. Detalhe, toda vez que um extremo for uma infinidade de elementos, nós temos que destacar que ele sempre vai ser um intervalo aberto, tá? Então eu nunca vou ter um intervalo fechado com infinitos elementos. Agora vamos falar um pouquinho de intervalo fechado. O intervalo é fechado, oposto ao intervalo aberto, quando seus extremos eles estão incluídos nesse intervalo. Então aqui agora o meu A
e o meu B, eles fazem parte do meu intervalo. Reforçando aqui que essa notação de intervalo fechado, ela é exclusivamente feita por colchetes. Então, de forma geométrica aqui, eu tenho um ponto A, um ponto B, onde o A faz parte agora do meu intervalo, então bolinha fechada, e o B também faz parte. E todos os elementos que me interessam se encontram entre esses dois elementos, inclusive eles. Dada essa apresentação dos intervalos abertos e fechados, nós podemos falar um pouquinho também sobre o intervalo semifechado, também conhecido como intervalo semiaberto. Então, o intervalo ele é semifechado ou semiaberto quando um dos seus extremos está incluído no intervalo e o outro não. Veja, aqui eu tenho o A incluído no meu intervalo e o B não incluído. E aqui na minha direita, o A não incluído e o B está incluído. E como nós fazemos essa representação? De forma geométrica, meu A pertence ao intervalo, porque ele é fechado, até um ponto B, onde esse B não pertence, porque ele é aberto. Ou, no caso à direita aqui, o A não pertence ao intervalo e o B pertence ao meu intervalo. Pessoal, toda vez que um intervalo for fechado, nós iremos utilizar menor ou igual, ou também maior ou igual, depende da nossa situação. Mas qual que é a característica? A parte do igual aqui, ó, ela vai aparecer junto com o símbolo de desigualdade. Quando ele for aberto, não tem a parte do igual, ok? Então é um jeito visual também da gente entender se o intervalo é aberto ou não. Um outro tipo de intervalo semiaberto que pode existir é quando, assim como os intervalos abertos, existe uma infinidade de elementos. Então aqui eu tenho um intervalo fechado em A e aberto, porque ele vai até o mais infinito, então a gente já sabe que não pode ser fechado no infinito. E aqui do outro lado, aberto em menos infinito e fechado em um determinado ponto, aqui chamado de A. Então como que a gente faria essa representação? Fechado em A. E aí a gente pinta toda a reta aqui, que vai indicar que esse intervalo vai até o mais infinito. E do outro lado aqui, valores que vêm do menos infinito até um determinado ponto B. Menos infinito até um determinado ponto B, não, desculpa, um determinado ponto A, né? Assim como o meu intervalo. Então vamos fazer alguns exercícios aqui para tentar fixar um pouco mais essa ideia. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. 3 pertence ao intervalo 3 até infinito. Pessoal, lembre que a representação por parênteses, ela indica que esse elemento não está incluído no meu intervalo, então é bolinha aberta. Então, esse intervalo aqui, ele vem até mais infinito. O 3 faz parte desse intervalo? Falso, porque ele não está incluído, então são valores maiores que 3. Na letra B, oposto a A, o 3 pertence ao intervalo fechado em 3 até o mais infinito? Nesse caso, verdadeiro, porque agora o 3 está incluído, ok? O 3 pertence ao intervalo aberto em 4 até o mais infinito? Pessoal, observe que o número 3, ele está antes do número 4, que é onde começa o meu intervalo, e ainda ele é aberto em 4. Então, dessa forma, o 3 não pertence a esse intervalo. Falso. Tá? O 3 pertence ao intervalo de menos infinito até aberto em 3. Então, ele vem do menos infinito. E aí, quando ele chega no 3, ele para. Porém, ele não inclui o 3. O 3 pertence a esse intervalo? Falso, o 3 está fora, ele não faz parte desse subconjunto. O 3 pertence ao intervalo que vem do menos infinito e vai até
o 3 fechado, incluindo o 3? Verdadeiro. E o 3 pertence ao conjunto formado pelos elementos que vêm do menos infinito até o 2? E aqui ele é aberto em 2? Percebam que o 3 ele ainda está depois desse intervalo, então ele está fora do intervalo. Então aqui também é falso. Dada essa ideia de subconjuntos de intervalos, nós podemos falar agora um pouquinho sobre produto cartesiano. Então, dado dois conjuntos A e B não vazios, nós chamamos de produto cartesiano o conjunto representado por AXB, onde esse conjunto é formado por todos os pares ordenados. Então, aqui destaca os pares ordenados, onde o X pertence ao conjunto A e o Y pertence ao conjunto B. Pares ordenados porque a ordem como esses pares vão ser montados, elas vão importar, elas são de extrema importância. A seguir nós iremos detalhar com mais precisão a ideia de pares ordenados, mas a princípio nós precisamos entender que a posição X e Y, elas influenciam no meu par ordenado. Ou seja, esse produto cartesiano, ele é um par ordenado escrito da forma XY, tal que, lembra do tal que aqui da primeira aula? Tal que o X pertença ao conjunto A e o Y pertença ao conjunto B. Então, ó, o meu elemento, tal que, e a propriedade que esses elementos precisam ter. Então, o que a gente pode destacar? Que se o A possuir uma quantidade M de elementos e o B possuir uma quantidade N de elementos, nós já sabemos, ou nós podemos identificar, que esse produto cartesiano AXB, ele irá possuir M vezes N elementos. Então, já olhando para os meus conjuntos que eu vou fazer o produto cartesiano, eu consigo identificar quantos elementos esse produto vai ter. Então, vejamos um exemplo aqui, ó. Sejam os conjuntos A, formado pelo elemento 1 e 2, e o conjunto B, formado pelos elementos 1, 3 e 2. Calcule A, produto cartesiano B, e calcule B, produto cartesiano A. Pessoal, de forma inicial, nós já sabemos que esses produtos cartesianos, eles irão possuir duas, né, o número de elementos aqui de A, B, ele vai possuir 2 vezes 3, que é igual a 6 elementos, que isso também é igual ao número de elementos de B, produto cartesiano com A, certo? Ou seja, eu já procuro produtos cartesianos com 6 elementos. E como que eu faço esse produto cartesiano? Então vamos representar o primeiro aqui. A, produto cartesiano B, nada mais é que eu fazer uma distribuição das multiplicações aqui. Mas eu não vou multiplicar termo com termo, tá? Eu vou montar pares ordenados. Então, é o conjunto formado pelos pares ordenados 1 e 1, que é o primeiro aqui. O conjunto formado pelos pares ordenados, pelo par ordenado 1 e 3, pelo par ordenado 1 e 6. Então, aqui eu fiz, né, a composição do primeiro elemento do conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Agora eu vou utilizar o segundo do conjunto A com os elementos do segundo B. Então isso vai me formar os seguintes pares: 2 e 1, 2 e 3, e o par ordenado 2 e 6. Ok? Eu já esperava que esse produto cartesiano me apresentasse 6 elementos. Estão eles descritos aqui, em forma de pares ordenados. E também ele me pediu para calcular o B, produto cartesiano A. Então agora eu vou começar do B. Vou começar do B, indo para o A. Então, o primeiro par ordenado aqui vai ser 1, 1. O segundo, 1, 2. O terceiro, eu vou utilizar esse elemento com os elementos de lá. 3, 1,
3, 2. Ó, utilizei o 3 com esses elementos aqui. E agora eu vou utilizar o 6 com o primeiro elemento do conjunto A e o 6 com o segundo elemento do conjunto A. Pessoal, observe que o par ordenado 1, 2, eu vou até marcar aqui, ó, ele é diferente do par ordenado 2, 1. Assim como esse par ordenado 3, 1, ele também é diferente do par ordenado 1, 3. Isso vale para todos os pares ordenados onde haja troca de posição dos elementos, ok? Esses pares ordenados, que são produzidos através do produto cartesiano, eles podem ser representados por diagrama de setas. Então lembra que eu fiz 1, 1, 2 e 1, 3. 2, 1, 2, 2 e 2, 3. Então eu peguei os elementos do conjunto A e associei com os elementos do conjunto B. Então aqui eu fiz a representação do produto cartesiano A com B. Eu não vou escrever todos os elementos aqui, porque nós estamos falando de diagrama de setas. E quando eu falei que aquele par ordenado, a ordem importa, é porque nós temos a representação por plano cartesiano. Essa representação no plano cartesiano, eu tenho um plano ortogonal, né, formado por duas retas aqui que possuem 90 graus entre si, chamado de x e y, meu eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E aí percebam que esses pontos, então vamos pegar aqui, ó, o par ordenado 1 com 1, ele está representado aqui, ó. Então esse par ordenado significa que é 1 para x e 1 para y. Par ordenado, nós vimos lá anteriormente que ele é da forma x e y. Vamos pegar esse último aqui, ó, o 2 com o 3. Então eu estou procurando o par ordenado 2 para x e 3 para y. Então eu consigo fazer a marcação de um ponto no plano cartesiano, onde ele possui uma coordenada x e ele também possui uma coordenada y, assim chamados de elementos do meu par ordenado. Veja que se eu pegar o ponto aqui 1, 2, ele é diferente do 2, 1. Ó, eles me trazem a locais distintos do meu plano cartesiano. Então, por isso que a gente sempre destaca que o par ordenado, ele como o próprio nome diz, ele é ordenado. Então, a ordem desses elementos é muito importante. Vamos falar um pouquinho agora sobre o par ordenado, que nós já estávamos conversando, né? Então, esse par ordenado, ele é um conjunto de dois elementos, por isso chamado de par, onde a ordem importa, por isso ordenado, tá? Então, se esse par ordenado é formado pelos elementos A e B, a escrita dele é da forma A, B, dentro do parênteses, onde o A corresponde ao primeiro elemento e o B ao segundo. Podemos também representar por XY, tá? Dada essa ideia de pares ordenados, então nós podemos dizer também que existem pares ordenados iguais. E quando eles são iguais? Quando os elementos que estão numa mesma posição, possuem os mesmos valores, né? Então aqui eu tenho o par ordenado formado pelos elementos A e B e o par ordenado formado pelos elementos C e D. Eles vão ser iguais se somente se esse A for igual a C e o B for igual a D. Caso qualquer um desses elementos sejam distintos, esses pares ordenados não serão iguais. Então essa é a única forma para que eles sejam iguais. Passamos rapidamente nos slides anteriores sobre a representação de um par ordenado, mas vamos fazer um pouquinho com um pouco mais de calma aqui agora. Então veja o exemplo. Nós temos o plano cartesiano, vou escrever aqui formado pelo eixo das abscissas. É importante saber esses nomes aqui, tá? O eixo das ordenadas. E vamos marcar alguns pontos aqui. O ponto 1 e 3, o ponto 5 e
3, o ponto 0 e 1 e o ponto 2 e 6. Então, vamos relembrar novamente que o par ordenado é sempre da forma xy. Então, eu tenho que fazer essa associação, né? Desse par ordenado aqui, xy, quem vai representar o meu x e o meu y nesse primeiro aqui? Então, x vale 1 e o y vale 3. Então, eu vou vir aqui, ó, o x vale 1, então vou fazer um pontilhado aqui, e o y vale 3. E aí eu vou marcar o ponto onde essas linhas pontilhadas se cruzam. Então, esse aqui é o meu par ordenado 1 e 3. Vamos marcar agora com a mesma ideia o 5 e o 3. Então, 5 para x e estender um pouco mais aqui, 3 para y. Então, esse aqui é meu par ordenado 5 e 3. O par ordenado 0 e 1. Então, perceba que não tem deslocamento em x, por isso que ele é o 0. Então, ele está aqui em cima. E o y vale 1, então ele vai cruzar o y exatamente em cima do eixo. Então, esse aqui é meu par ordenado 0 e 1. E por último, mas não menos importante, o meu par ordenado formado pelo elemento 2 para x e 6 para y, que é esse aqui. Pessoal, quando a gente olha para o plano cartesiano, nós podemos definir algumas coisinhas aqui que são importantes. Quais são essas coisas, né? Eu vou chamar de quadrantes. Então, para a gente ter uma noção boa, esse é o primeiro quadrante. O quadrante, ele é sempre definido no sentido anti-horário, né? Então, ele começa a contar aqui, até nós completarmos uma volta aqui nos quadrantes. Então, esse seria o meu segundo quadrante. O terceiro quadrante. Muito usado em trigonometria também, tá? E o meu quarto quadrante. O que é importante a gente saber sobre os quadrantes? Toda vez que meu par ordenado tiver dois elementos positivos, ele vai estar no primeiro quadrante. Foram todos os elementos que eu marquei aqui, ó. Vamos marcar aqui um elemento onde eu tenha a coordenada x negativa. Então, vou marcar esse ponto aqui, ó. Então, esse par ordenado, ele é o menos 5 para x e o 3 para y. O que a gente consegue perceber? O que a gente pode perceber? Que no segundo quadrante, eu vou ter sempre a coordenada x negativa e a coordenada y positiva. Já no terceiro quadrante, são pontos que estão aqui, ó, à esquerda, na parte de baixo. Então, são elementos que possuem, vou marcar esse par ordenado aqui, menos 2 e menos 2. Então, são elementos que possuem a coordenada x negativa, assim como a coordenada y negativa. E no quarto quadrante, eu tenho elementos com a coordenada x positiva e a coordenada y negativa. Vamos marcar um ponto aqui para a gente ver isso, ó. Então, aqui eu tenho 4 para x e menos 4 para y. Ó, x positivo e y negativo, ok? Então é importante, por que é importante entender essa ideia de quadrantes? Porque você pode olhar para um par ordenado e já saber qual que é a localização dele dentro do plano cartesiano, só pelos valores das suas coordenadas, dos seus elementos. Dada essa ideia de par ordenado, nós podemos falar um pouquinho sobre as relações de correspondência. Então, dados dois conjuntos, A e B, existe uma correspondência entre eles, entre os pares ordenados formados por esses conjuntos. Lembrando que um elemento A vai pertencer ao conjunto A e o elemento B vai pertencer ao conjunto B. E esses pares ordenados, eles satisfazem, eles possuem determinadas propriedades, né?
Então a gente pode atribuir a essa relação algumas características. Quais são elas? A relação ela é constituída de um conjunto A, de um conjunto B, porque através do conjunto A e do conjunto B, utilizando o produto cartesiano, eu vou formar os meus pares ordenados, e ele possui uma sentença, que ela vai ser verdadeira ou falsa, para cada par ordenado formado pelo produto cartesiano desses conjuntos. Essa relação ainda, ela necessariamente precisa ser feita entre dois conjuntos que não são vazios. E ela é representada por R, que representa a minha relação. Então existe uma relação que está contida no produto cartesiano A e B. Vamos tentar exemplificar isso para facilitar o entendimento. Então, dados os conjuntos A, menos 1, 0 e 1, então conjunto não vazio. Conjunto B também não vazio, formado pelos elementos 0, 1 e 2. A relação, então ele fala que a minha relação é um par ordenado pertencente a esse produto cartesiano. Então vamos escrever o produto cartesiano aqui de A com B. Quem que é esse produto cartesiano? É o menos 1 com 0. Ó, estou relacionando os elementos de A com os de B. Então, menos 1 com 0, menos 1 com 1, menos 1 com 2. Agora, o segundo elemento de A. 0 com 0, 0 com 1 e o 0 com o 2. E o terceiro elemento de A com os elementos de B. 1 com 0, 1 com 1 e o 1 com o 2. Então eu já sabia que esse produto cartesiano iria possuir 9 elementos, porque 3 vezes 3 aqui também são 3 elementos, 3 vezes 3, 9. Então meus 9 elementos estão listados aqui. E aí ele me fala que a relação representada pela letra R, entre os pares ordenados x e y, que pertencem ao produto cartesiano A e B, são os pares tais que o y, a propriedade aqui, ó, tais que, que o valor de y seja igual ao valor de x. Então esse primeiro par ordenado do produto cartesiano aqui me interessa? Não, porque o y não é igual ao x. Esse aqui me interessa? Também não. Ah, mas tem um menos aqui. Esse menos diferencia todos os números. Menos 1 é diferente de 1. Menos 1 e 2 são iguais? Também não. 0 e 0. Opa, isso aqui me interessa. Então, o primeiro par ordenado que respeita a relação é o par ordenado 0 e 0. Existe mais algum? 0 e 1 é diferente, 0 e 2 é diferente, 1 e 0, 1 e 1. Ó, isso aqui também é muito interessante, né? Ele satisfaz a propriedade apresentada. Então, eu tenho que os pares ordenados que satisfazem a relação apresentada no enunciado são os pares ordenados 0, 0 e 1, 1. Por quê? São pares ordenados que pertencem ao produto cartesiano A e B, tal que o y seja igual ao x, tal que o y seja igual ao x, ok? Vamos continuar aqui então. Algumas formas para se representar essas relações vão ser apresentadas a seguir. Então a primeira delas, como nós já vimos no próprio exemplo, é a representação por par ordenado. Tá? É a mais simples, é a mais comum, é a que vai aparecer com maior frequência, mas as outras também aparecem e nós devemos entender. Quais são as outras? Por propriedade ou sentença matemática, então aqui nós vamos descrever que os meus pares ordenados, né, os meus elementos, que aqui são meus pares ordenados, eles precisam ter alguma propriedade. Nesse exemplo aqui, o meu x tem que pertencer ao A, esse símbolo aqui significa E. O meu y pertence ao B, E, que é esse símbolo aqui também. Meu y tem que ser igual a x mais 1. É uma propriedade que esses pares ordenados devem apresentar. Existe a relação por notação. Então, ó, igual 2 pontos A em B. Então,
Me interessam os pares ordenados da forma XY, que pertencem ao produto cartesiano A e B, de forma que que o elemento X pertença ao conjunto A, que o elemento Y pertença ao conjunto B, e que esses elementos sejam iguais, representados por esse símbolo aqui. Então, o X pertence ao A, o Y pertence ao B, e eles necessariamente precisam ser iguais. Existe a representação por diagrama. Então, aqui eu tenho o par ordenado 1, 2, 1, 3, o par ordenado 2, 3. Né? Então, qual que é a relação? Ó, tentei escrever a relação aqui. Existe um par ordenado, tal que o X pertence a A. Ó, o meu X aqui, ó, pertencente a A. O Y pertence a B. E o Y seja maior que X. Então, ó, 1 se relacionando com 2, meu primeiro par ordenado. E ele está respeitando a minha relação. O Y é maior que o X. O 1 está se relacionando com o 3, então esse par ordenado também me interessa, porque o 3 é maior que o 1, então o Y também é maior que o X. E aqui o 2 se relacionando com o 3, também me interessa esse par ordenado na relação, porque o 3 é maior que o 2. E uma outra representação é a representação no plano cartesiano, onde, de novo, eu tenho o X e o Y formando eixos aqui do meu plano, e esses pontos, né, marquei esses pontos aqui, apresentado anteriormente, no meu plano cartesiano. Então essas relações podem ser representadas dessas diferentes formas. Tendo falado sobre relações, nós podemos dar uma introdução ao conceito de funções. Esse conceito ele vai ser amplamente explorado na nossa próxima aula, a aula de número 13, mas aqui nós já temos uma ideia de função. Então, função ela é uma regra que relaciona um elemento de um conjunto A com um único elemento do conjunto B. Né? Então, ela pode ser representada por essa notação, f, então, uma função que relaciona elementos do conjunto A com elementos do conjunto B. Ou também podemos escrever y igual a f de x. Essa segunda aqui, ela é bastante utilizada. Quando a gente fala um pouco sobre funções, nós temos que destacar a ideia de domínio, a ideia de contradomínio e a ideia de imagem. Pessoal, novamente, esses conceitos de domínio, contradomínio e imagem, eles vão ser mais aprofundados no nosso estudo posterior sobre funções. Mas, novamente, nós destacamos que todos os conjuntos do elemento A, né, então eu tenho um conjunto A, todos os elementos desse conjunto, eles necessitam estar relacionados a um elemento do conjunto B, para que se defina uma função. Tá? Precisa estar associado com todos os elementos do conjunto B? Não. Eu posso ter elementos que estejam, de alguma forma, sobrando no conjunto B. Né? Então, eles não podem estar sobrando no conjunto A. Perfeito? Então, aqui, ó, todos os elementos foram utilizados. E aqui nem todos foram utilizados. O que a gente pode destacar? Os elementos do conjunto A, nós chamamos de domínio. Então, são os elementos que formam o meu domínio. Os elementos, todos os elementos do conjunto B, nós chamamos de contradomínio. E os elementos que foram utilizados no conjunto B, nós chamamos de imagem. Então, a imagem, ela é um subconjunto do meu contradomínio. Né, porque ela está contida no meu contradomínio, a minha imagem. Então veja aqui alguns exemplos através de diagramas. Nesse primeiro caso, o que a gente pode verificar? Que existe um elemento do meu conjunto A, vou chamar de A, pode ser qualquer nomenclatura, tá, pessoal? Que o meu conjunto A, que não está relacionado com nenhum elemento do conjunto B. Então isso aqui não é função.
porque eu tenho elemento sobrando no conjunto A. Um outro diagrama aqui. Eu tenho um elemento do conjunto A que ele possui duas associações distintas no conjunto B. Então, ele também não é função. Porque para cada elemento do conjunto A, eu preciso de um único elemento no conjunto B. E isso não acontece nesse segundo diagrama. E no terceiro diagrama aqui, um outro conjunto A, onde cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Então, isso aqui é função. Uma representação gráfica do que seria e o que não seria função. De forma específica, essa função aqui que nós podemos escrever y, que é igual a f de x, que é aquela representação apresentada anteriormente, ela é da seguinte forma. Quem que são os meus valores de y? São os meus valores de x somados a uma unidade. Observe, ó, se eu pegar o f de menos 1, então eu vou pegar esse menos 1 aqui, ó, e vou substituir no lugar de menos x, do x aqui. Então o f de menos 1, ele é igual a menos 1 mais 1. Né? Eu devo 1, aí eu acrescento 1, então eu fico com 0. Ó, a relação ela foi respeitada. Se você observar para todos aqui, ó, 0, o f de 0 vai ser 1, o f de 1 vai ser 2, o f de 2 vai ser igual a 3, e assim por diante. Por quê? A relação apresentada nesses conjuntos é que o y seja igual ao elemento do conjunto A, que é o meu x, mais 1. Perfeito?